Graças a Deus, querida igreja, vamos nos colocar de pé. Vamos dar início ao nosso culto em ação de graças por esses 25 anos de nossa querida igreja. O Senhor tem nos abençoado além do que podemos imaginar. Não somos dignos de nada que Ele tem feito aqui em nosso meio. Portanto, toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado sempre ao nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Trino, Deus Soberano, somos gratos ao Senhor por tudo que tens feito aqui nesta igreja. Não somos, Senhor, merecedores de nada, absolutamente de nada que tu tens feito aqui nesta igreja. Tudo isso é obra da tua bondade. Do trono da tua bondade flui, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia que tem vindo sobre a nossa vida. Por isso te exaltamos, Senhor, te louvamos, bendizemos o teu nome, que sempre, para todo sempre, enquanto houver sopro de vida em nosso coração, em nossa alma, possamos te adorar sempre e bendizer o teu nome. Senhor, tudo que for feito aqui neste culto, seja para a glória e louvor do teu santo nome. Abençoa, Senhor, os nossos louvores, a nossa adoração. Abençoa teu servo que estará pregando, ministrando a tua palavra. Obrigado por ter trazido a sua família em paz, debaixo da tua proteção. Senhor, que as nossas orações também sejam ouvidas. E, Senhor, que o Senhor nos responda segundo a tua bondade e a tua misericórdia. Rendemos graças ao Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Portanto, Senhor, abençoa este culto, traz aqueles que ainda estão a caminho, porventura, e nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convido a querida igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos. Livro de Salmos, o Salmo de número 145. Em minhas mãos a versão Almeida revista e atualizada, Salmo 145. Louvores de Davi. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em graça e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e aprumam todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a teu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade.
Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Louvemos então o Senhor. Eu convido a igreja a fazer isso com todo o seu coração, toda a sua alma. Sou e merecido.
não me deixará tu me sondar. Tu me sondas, teu amor é perfeito, tua graça me alcançou e merecido foi, mas me salvou, tu me sondas, tu me sondas.
Ó Senhor, seja dado louvor, meu Salvador, na cruz me resgatou, justificado eu fui pelas chagas de Jesus, que suportou a cruz em nosso favor. Sobre mim, sendo justo, não merecia a cruz, mas escolheu morrer para trazer-me graça e luz. A cruz minha injustiça recaiu. Santo Filho, que de justiça Cristo me cobriu, os meus pecados pagou, Jesus me resgatou. Nada jamais irá me separar do amor do Pai que em Jesus está. E mesmo que eu venha a pecar, o seu favor há de me sustentar, pois em Jesus o Pai está disposto a perdoar, e pelo amor meu medo se dispara. Sem reclamar, todo castigo pra meus pecados expiar. De sua morte trouxe vida para mim, de sua cruz gerou esperança sem ter fim. Injustiça recaiu sobre o Santo Filho, e de justiça Cristo me cobriu, os meus pecados pagou, Jesus me resgatou. Nada jamais irá me separar do amor do Pai que em Jesus está. E mesmo que eu venha a pecar,
disposto a perdoar, e o teu amor eu devo se espalhar. No ano de 2014, eu aposentei pela Força Aérea, depois de 30 anos de serviço de saúde. Trabalhei na linha ortopedia, fisioterapia, durante tantos anos. E ao aposentar, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular no vestibular para o seminário Martin Luther. Pela providência de Deus, pela soberania, o seminário estava iniciando ali em São José dos Campos. E fiz a matrícula, passei no vestibular e, por Deus sabe tudo, né? Uma infelicidade, minha mãe sofreu um AVC e eu tive que passar a cuidar da minha mãe. Ela ficou inclusive 1 ano na cama, sob meus cuidados. Eu não pude iniciar nas primeiras turmas do seminário. Em 2016, eu procurei a Marilene e falei: olha, eu vou agora ingressar no seminário, fazer o vestibular de novo. E, enfim, me matriculei. E lá eu conheci algumas pessoas que foram muito importantes na minha vida, na vida desta igreja. Temos aqui 4 pastores que são formados pelo seminário Martin Luther, inclusive um está lá no Rio de Janeiro cuidando de uma igreja que nós plantamos na Ilha do Governador, e temos mais alguns jovens aí que estão estudando, se preparando. Isso me deixa muito alegre. Conheci o pastor Jonas Madureira. A primeira aula que eu vi com o pastor Jonas foi apologética. Ele era naquele sítio, que lugar gostoso. E ali tive contato de uma forma mais profunda, né, com a teologia reformada. Estava ali conversando com ele que muitos hinos aqui que foram composições da própria igreja são de ex-alunos dele lá no seminário. Você viu o tom meio agostiniano. E ele nos dá a honra e o prazer de estar conosco hoje. Eu queria chamar o pastor Jonas. Ele também pastoreia a Igreja Batista da Palavra, ali em São Paulo, onde ele exerce o ministério pastoral. Ele também é professor do seminário Martin Luther, e não há necessidade da gente falar do seu currículo aqui para a igreja. Então, pastor Jonas, esteja totalmente à vontade, livre para falar o que o Senhor colocar no seu coração. Graças e paz, meus irmãos. Gostaria de trazer aqui a saudação dos membros da Igreja Batista da Palavra. Alguns deles sabem que eu estaria hoje aqui com vocês. E é uma alegria enorme estar aqui, justamente no dia do aniversário de 25 anos da igreja. Motivo de muita alegria, motivo de muita celebração. Que o Senhor abençoe ricamente essa igreja, seus pastores, todos aqueles que têm dedicado seu tempo para manter essa igreja cada vez mais firme na palavra. Deus os abençoe grandiosamente. Eu queria convidá-los à leitura das Escrituras. Nós vamos fazer essa leitura e, na sequência, nós vamos expor o texto bíblico. Aqueles que quiserem podem abrir em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 16. A 16 do capítulo 4 de Efésios. Diz assim a palavra do Senhor: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos. Pai querido, fale o nosso coração através da Tua palavra e que sejamos agraciados pelo entendimento dela e que esta palavra transforme o nosso coração. Essa é a nossa oração, hoje e sempre. Amém. Podemos nos assentar. A Epístola aos Efésios não é uma epístola soteriológica. Ela é uma das epístolas mais usadas para defender assuntos soteriológicos, assuntos referentes à salvação. Óbvio, ela abre com uma das mais importantes passagens bíblicas sobre a salvação, falando o quanto a salvação importa para a vida da igreja. No entanto, desde o início, o apóstolo Paulo escreve essa epístola para a igreja, pensando a igreja. Ela não é uma epístola soteriológica, ela é uma epístola eclesiológica. Ela diz respeito à igreja. Paulo quer ensinar uma igreja a ser igreja. E para isso, é claro, ele começa falando sobre aquilo que nos torna a igreja, a salvação. Mas não apenas a salvação, mas a doutrina da pessoa e obra de Cristo, sem a qual uma igreja ou fica em pé ou cai. Ou a igreja entende que ela é por causa de Jesus e de sua obra, ou ela jamais vai entender-se como igreja, tal como as Escrituras ensinam. Há uma passagem que abre um livro que eu gosto muito de ministério pastoral, chamado Christian Ministry, ou Ministério Cristão, escrito por Charles Bridges, e ele abre esse tratado importante de teologia pastoral, de ensino pastoral, para aqueles que querem ser pastores de igreja, com a seguinte afirmação: a igreja é o espelho que reflete o pleno esplendor do caráter de Deus, é o grande teatro no qual as perfeições de Yahvé são exibidas para o universo. A igreja é o espelho que reflete a grandeza de Deus. Parece que é isso que Paulo quer mostrar em sua epístola aos Efésios. O contexto dele não era um contexto muito razoável para ele. Ele estava numa prisão domiciliar, um soldado era quase a sua sombra, ele não podia se mover sem que o soldado estivesse de olho nele. Se aquele soldado perde Paulo de vista, ele paga com sua vida, ele e sua família. O Império Romano era implacável com relação a soldados que perdessem seus prisioneiros. Paulo era um prisioneiro de Roma, mas não por causa de Roma, um prisioneiro de Roma por causa de Cristo. Então, neste contexto de prisão, por causa de Cristo, Paulo escreve a uma igreja que fica na Ásia, na chamada Ásia proconsular, aquilo que hoje a gente chama de Turquia, a atual Turquia, na época Anatólia, uma região basicamente constituída de gregos, de gentios, portanto, uma igreja que se converte ou é convertida pelo Evangelho e é basicamente constituída de gentios, mas muitos também judeus ali se encontram presentes. Paulo resolve escrever essa epístola à igreja de Éfeso, em primeiro lugar para ensinar que Deus só preparou uma noiva para o seu filho. Jesus não vai casar com duas mulheres no final.
Jesus não tem dois povos. Jesus não tem duas noivas. Jesus tem apenas uma noiva, uma única noiva à sua espera. E essa noiva é a igreja, preparada por Deus, adornada por Deus, para que ela possa, então, nas bodas do Cordeiro, desfrutar do casamento que nós esperamos e nós aguardamos ansiosamente. Paulo escreve para uma igreja que precisa entender algumas coisas para que ela possa cada vez mais se preparar para essas bodas. Só que para isso, Paulo começa em primeiro lugar, nos 3 primeiros capítulos, ensinando uma igreja a ser igreja. Primeiro, levando em consideração o fato de que diante da obra do Pai e do Filho, o Espírito é doado a esta igreja como um penhor, como uma garantia de que, embora o Filho já não esteja presente no meio da igreja em corpo, ele estaria presente por meio do seu Espírito, e é a presença do Espírito na vida da igreja que garante para a igreja não só que Jesus vela por ela, mas que Jesus voltará para buscá-la. Não somente isso, Paulo teologicamente mostra que esta igreja é formada por aqueles que estavam mortos em seus pecados e delitos, que andavam em direção às trevas. Todos os seres humanos para Paulo estão em peregrinação, todos estão andando. Ou você anda em direção aos céus, ou você anda em direção ao inferno. Não existem pessoas andando em círculos, não existem pessoas andando aleatoriamente. Ou você está andando em direção aos céus, ou você está andando contra os céus, ou está andando em direção ao inferno. Paulo diz: outrora vocês estavam andando contra Deus, nas trevas, estavam mortos em seus pecados e delitos, mas Deus lhes deu vida. E estando mortos em seus pecados, vocês se tornaram vivos por causa de Jesus. E portanto agora, sejam capazes de responder à vocação do chamado daquele que os chama. Então a igreja é então convocada por Paulo a teologicamente perceber-se como obra da graça. A igreja não veio a existir por si mesma. Pessoas não se constituem igreja. A igreja se constitui com base naquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Não há igreja que não esteja em Cristo Jesus, e essa é a mais importante doutrina de Paulo. Paulo faz questão de logo no início mostrar que nós estamos em Cristo. Maravilhoso isso, não? Você está escondido em Cristo. Sua vida está em Cristo. Você estando em Cristo, Deus não vê você como você é. Essa é a maneira pela qual Deus nos salva. Deus jamais verá você por você. Deus sempre verá você através de Jesus. Você está em Jesus, e é porque você está em Jesus que não há nenhuma condenação. Estamos em Cristo. E porque estamos em Cristo, somos formados em Cristo e feitos em Cristo, igreja. E esse é o grande mistério que Paulo quer revelar. E ele vai fazer isso de uma maneira espetacular, agora no capítulo 2, mostrando agora que não há mais dois povos. Deus só tem um povo, Deus só tem uma igreja. E vai mostrar que o mistério revelado é esse povo misturado. Esse povo agora que não é mais identificado por ser judeu ou gentil, mas que é lavado, coberto pelo sangue de Jesus. E quando são todos manchados pelo sangue, todos têm uma só cor, todos são lavados pelo sangue carmesim, e não há nenhuma diferença entre eles. Esse é o mistério revelado. A igreja de Cristo Jesus, manchada pelo sangue dele, em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, sem jamais ser vista senão em Jesus. É tão bonito isso, porque Paulo termina mais uma vez agora de maneira diferente, orando. E o capítulo 3 é isso. Um Paulo que, depois de ter explicado tudo isso para a igreja, começa a orar. E a sua oração é uma oração tão bonita. É uma oração que começa no capítulo 3, versículo 1, com ele dizendo: por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo.
por amor de vocês, gentios, se é que vocês me ouviram falar a respeito da dispensação que a mim foi confiada, e aí assim por diante ele se coloca em oração por eles. E depois de uma longa oração, Paulo, no versículo 1 do capítulo 4, mais uma vez reforça que é prisioneiro. Se no 3:1 ele dizia que era prisioneiro de Cristo, e prisioneiro de Cristo por causa do Evangelho de Cristo, mas com as algemas de Roma, agora no versículo 1 do capítulo 4 ele se diz prisioneiro no Senhor. Ele agora encontrou sua cela no Senhor. Aquele soldado está de olho nele. Aquele soldado não tira o olho de Paulo. E Paulo está escrevendo e olhando para aquele soldado: a minha cela é o Senhor Jesus. A minha cela é Cristo Jesus. Estou dentro de Cristo Jesus, aprisionado em Cristo Jesus. E as chaves foram jogadas fora de uma vez por todas. E nada me tira do meu Senhor. Nada me tira dele. Sou prisioneiro no Senhor. E por isso Paulo, daqui em diante, vai exortar esta igreja a viver de maneira correspondente ao ensino teológico, tudo o que ele apresentou anteriormente. Então veja que coisa linda. Ele começa primeiro com louvor, que é a bênção. Você vê lá os capítulos, no capítulo 1, versículo 3 em diante, é um Paulo que bendiz a Deus, no meio de uma doxologia maravilhosa. Surge então a doutrina, surge o ensino, ele bendiz ao Senhor, ele ora, ensina a teologia, depois ele ora, e depois ele mostra para a igreja como é que tem de se viver com base em tudo aquilo que foi ensinado. Daqui para frente, do capítulo 4 em diante, Paulo diz assim: vocês aprenderam a teologia da cruz, vocês aprenderam a teologia da igreja, agora vocês precisam aprender a ética do reino de Deus. Vocês precisam aprender a viver como povo de Deus, como súditos de Deus. Então, do versículo 1 ao 3, do capítulo 4, ele faz uma exortação à igreja, para que ela seja uma só, para que não se hajam divisões, para que não se haja facção na igreja, para que a igreja seja uma só. E do versículo 4 ao 6, ele vai apresentar elementos típicos dessa unidade. O curioso é que esses elementos todos vêm acompanhados de uma afirmação da unidade da igreja. Observe como diz o versículo 4 em diante: há somente um corpo, um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você consegue perceber o que Paulo está dizendo? Há um só batismo, há um só corpo, há um só Espírito. Paulo está mostrando a unidade da igreja, está mostrando os elementos que constituem a unidade da igreja, e termina dizendo exatamente isso: um só Deus e Pai de todos, o qual está acima de todos, age por meio de todos e está em todos. Daqui para frente começa o texto que nós lemos. Tudo isso que eu apresentei foi só o contexto para a gente entender o que Paulo diz no versículo 7 em diante. Paulo vai apresentar um contraste do versículo 7 em diante. Você vai encontrar aí um E, na minha versão aqui, que é a NAA. Às vezes pode ter um mais, que é uma conjunção adversativa. Se for mais, é melhor ainda, porque Paulo está aqui não adicionando algo, mas Paulo está contrastando. Você viu como ele terminou o versículo 6? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, que age por meio de todos e está em todos. Mas no versículo 7, ele vai dizer: e a graça foi concedida a cada um. Antes ele está falando da igreja como um todo, mas agora ele quer falar da igreja na sua dimensão individual. Eu falei do que Deus faz no meio de todos. Paulo diz: eu falei sobre a unidade da igreja, de toda a igreja, de todos os irmãos, mas agora eu quero me referir a cada um de vocês. É isso que Paulo está fazendo agora com os Efésios. Agora ele quer se referir a cada um deles.
E como ele vai se referir? Da seguinte maneira, observe a estrutura do texto que nós vamos expor nessa hora. O versículo 7 é o ensino de Paulo. Como Paulo está fundamentando o seu ensino nas Escrituras, o que ele precisa fazer se aquilo é um ensino? Mostrar aquele ensino nas Escrituras. Não tem Novo Testamento nessa época. Qual é a Bíblia de Paulo? O Antigo Testamento. Então Paulo o que faz? Traz o ensino, versículo 7, versículo 8 ele faz como todo ministro da palavra faz, abre a Bíblia, abre um Salmo, Salmo 68. Então, veja, há o ensino no versículo 7, há um texto bíblico que é o fundamento do ensino no versículo 8, e do versículo 9 ao versículo 16, Paulo vai explicar esse texto que ele está usando para fundamentar o seu ensino. Então, o nosso sermão de hoje está dividido em 3 partes. A primeira parte, o versículo 8, o ensino. A segunda parte, o versículo 9, o fundamento do ensino, que é a Escritura. Terceira parte, a exposição da Escritura que o apóstolo Paulo vai fazer para os Efésios, que vai do versículo 9 ao versículo 16. Comecemos com a primeira parte, o ensino. Qual é o ensino que Paulo quer entregar à igreja, aos Efésios? Que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Vamos com calma. Graça. Primeiro, graça aqui a gente inevitavelmente interpreta como um favor imerecido, como aquilo que Deus nos dá e nós não merecemos, como por exemplo a salvação, como por exemplo o Espírito como o penhor da nossa salvação, etc. Mas aqui Paulo está tratando da graça no contexto dos dons. E todas as vezes que Paulo trata da graça referente ao dom de Cristo, essa graça deve ser entendida como uma obra de Deus, não nossa, uma obra de Deus que nos capacita a realizar algo que não realizaríamos se não fosse por meio da graça. Paulo está falando, portanto, de uma graça que Deus dá a cada membro da igreja local para exercer um ministério na igreja local. Paulo está dizendo, portanto, que uma graça específica, uma graça concedida a cada membro da igreja de Cristo, foi concedida não por causa dos méritos dos membros dessa igreja, de cada um dos membros dessa igreja, mas de acordo com a medida que o próprio Cristo lhes oferece. Então Cristo, conhecendo muito bem o seu rebanho, dá a cada pessoa do seu rebanho, individualmente, uma graça segundo uma boa medida que Ele mesmo, dom de Cristo, oferece. Então cada membro da igreja vai receber uma graça, uma capacitação para realizar o ministério. Que ministério? Ser igreja. Todos os indivíduos da igreja estão comprometidos com a igreja, estão comprometidos com a edificação da igreja, estão comprometidos com a maturidade da igreja. Isso significa que Paulo está dizendo que cada membro da igreja está comprometido em crescer espiritualmente, não para que o membro da igreja seja maduro, para que o membro da igreja seja uma pessoa mais profunda, mas para que toda a igreja amadureça, toda a igreja prove disso. Ou seja, a graça que Deus derrama especificamente a cada um segundo a medida do dom de Cristo, ela promove o crescimento da igreja como um todo. Isso significa que o seu crescimento ou a sua falta de crescimento na igreja provoca implicações à igreja, traz implicações à igreja. Uma igreja vai amadurecer apenas quando os seus membros exercem essa graça dada segundo a medida do dom de Cristo. Quando não exercemos esse dom de Cristo que é dado na medida para cada um de nós, quem sofre é a igreja como um todo. Não adianta 1, 2, 3 irmãos da igreja desenvolverem os seus dons, desenvolver o dom dado por Cristo Jesus. Esta igreja não vai se desenvolver com apenas 1, 2 irmãos desenvolvendo o ministério. Toda a igreja tem que se envolver no dom ministerial de fazer uma igreja que escute a Jesus,
que esteja em Jesus, que ame a Jesus e que realize o ministério que Jesus lhe concedeu. Esse é o ensino de Paulo. Está claro o ensino? Parece muito claro o que Paulo está dizendo. Recebemos dons por meio de uma graça que nos capacita, de acordo com a medida do dom de Cristo, para exercer isto na igreja. Esse é o ensino de Paulo. Ou como é que se fundamenta isso? Essa é a segunda parte do nosso sermão. Versículo 8. Paulo diz, por isso, e aí se refere ao texto de Salmo. Se você correr os olhos, você vai para o Salmo 68, versículo 18, e você vai encontrar o eco desse texto ali. Salmo 68, versículo 18. Você vai ver esse texto lá. Mas esse texto vai estar lá de uma maneira diferente. Vai estar lá na segunda pessoa, não na terceira. Aqui ele está falando daquele que sobe às alturas. Aqui ele está falando para aquele que sobe às alturas. Salmo 68 se dirige ao próprio Deus. Aqui, na leitura que Paulo está fazendo, ele vai falar de Deus, sobre Deus. E no caso especial aqui, sobre Jesus. Esse é o ponto mais importante. Não apenas isso causa curiosidade quando a gente compara esses dois versículos. Nos causa bastante surpresa quando Paulo, depois de dizer, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, ele diz logo em seguida, concedeu dons aos homens. Concedeu é dar, deu dons aos homens. Quando você vai para Salmo, está dizendo, tu subiste às alturas e levaste cativo o cativeiro, e tu recebestes as dádivas dos homens. Então o Salmo está dizendo que ele recebe, tu recebes, e o Salmo que Paulo está lendo aqui, está produzindo aqui, relatando para a igreja, está dizendo o contrário, está dizendo tu concedestes. E todas as vezes que a gente olha isso aqui, a gente acha que Paulo está citando ipsis literis aquele versículo, quando Paulo não está citando aquele versículo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Capítulo 68 de Salmos, você tem de ler inteiro, porque Paulo não está citando o versículo 18. Paulo está ali naquela sentença, resumindo todo o Salmo 68. Esse trecho que nós acabamos de ler é o resumo de todo o Salmo 68. O que diz o Salmo 68? O Salmo 68 é a história de um Deus que não deixa o seu povo ser vencido pelos seus inimigos. É um Deus que se levanta contra as nações contrárias ao povo de Israel, e que ao se levantar derrota os inimigos de Israel, e ao derrotar os inimigos de Israel, pisa em suas cabeças, e leva os seus despojos consigo, e pede para que os seus inimigos tragam os seus despojos e suas dádivas, e entreguem àquele que os venceu e os conquistou. Então o Salmo 68 está descrevendo o ambiente do triunfo do Senhor, um Deus que triunfa sobre os inimigos do seu povo, e que agora recebe os despojos, recebe as dádivas do povo conquistado, dos seus inimigos. Paulo, desde o início de Efésios, tem dito que o inimigo de Jesus Cristo é Satanás, o pecado e a morte. Então, quando Paulo lê esse texto e usa esse texto para explicar essa passagem para a igreja de Éfeso, ele está dizendo o seguinte: agora nós estamos diante de um Cristo vencedor, que subiu aos céus em glória, porque venceu seus inimigos, e agora não dá perspectiva dos conquistados que precisam entregar as dádivas para um rei. Ele olha para a sua igreja, que são seus súditos, e por isso eles não podem entregar nada, porque eles não são seus inimigos, eles não são derrotados por Jesus, eles são seu povo. Então seu povo recebe aquilo que ele concede, as dádivas, os dons. Então Deus está oferecendo os dons, as dádivas ao seu povo. Já os inimigos do Salmo 68 tem de entregar essas dádivas ao povo que conquistou, o povo que venceu. Aqui não, pelo contrário. Porque aqui Paulo quer mostrar que todos aqueles que foram conquistados por Jesus, que não são os inimigos de Jesus, que permanecem como inimigos da igreja, mas todos aqueles que foram alcançados por Jesus e estão em Jesus, não são mais inimigos de Jesus. Por isso, eles não têm de entregar nada.
Jesus não quer seu despojo. Jesus não quer suas dádivas, seus dons. É o contrário. É Ele que vai dar para o povo conquistado, para a sua igreja, dons. É Ele que vai dar presentes para essa igreja. É Ele que vai agraciar essa igreja. E Paulo faz isso explicando esse texto a partir de 2 verbos. É como se ele estivesse dizendo assim para a gente: pessoal, esse é o meu ensino, a graça foi dada a cada um de vocês e ela é uma capacitação dada por Deus para a realização do ministério na igreja. E isso foi dado segundo a medida do dom de Cristo. Para poder mostrar isso para vocês, eu vou lembrá-los a passagem de Salmo 68 que mostra o Deus vitorioso contra os povos que eram inimigos de Israel. Veja, aqueles povos, os inimigos de Israel trouxeram despojos, Deus recebeu esses despojos. Mas agora, vocês são o povo de Deus. Vocês não são conquistados como povo inimigo, mas vocês são povo de Deus. Então agora vocês não têm de trazer nenhum despojo para o Senhor, vocês vão receber esses dons. Mas para poder você entender, imagine Paulo dizendo: o que tenho a dizer, eu vou dividir o meu sermão de Salmo 68 em 2 partes. Primeira parte vai do versículo 9 ao versículo 10 e diz respeito ao primeiro verbo, ele subiu. A segunda parte do sermão vai do versículo 11 ao 16 e diz respeito ao verbo dar, conceder e entregar. Entendeu isso? E aí Paulo vai explicar agora a primeira parte da exposição dele. Então vamos para o terceiro momento da nossa exposição. O primeiro foi o ensino, o segundo foi o fundamento do ensino, versículo 7, versículo 8, e agora nós vamos à exposição que Paulo vai fazer deste salmo. Ele começa explicando exatamente o que é ele subiu. Veja o versículo 9. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Observe o que Paulo diz. O que quer dizer ele subiu? Às vezes a gente olha essa passagem e acha que essa passagem está fazendo menção a uma ideia de que Jesus desceu ao Hades, Jesus desceu ao inferno, como aquela passagem que diz que ele pregou os espíritos em prisão. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Em nenhum momento aparece a palavra Hades aqui. Aqui aparecem as palavras inferiores da terra, sepultura, onde alguém é enterrado, debaixo da terra. Então veja o que Paulo está dizendo. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele havia descido antes para ter subido. Ele só pode ter subido porque antes ele desceu, e desceu em primeiro lugar como um Deus encarnado, e não só como um Deus encarnado que viveu entre nós na terra, mas debaixo da terra. A ideia de ter sido sepultado, a ideia, portanto, de ter conhecido a morte. E é curioso porque Paulo vai dizer, ele subiu, não quer dizer outra coisa, senão que ele havia descido. Que coisa curiosa é isso. Como até a ascensão de Jesus nos ensina que não se conquista, não se vence, não se alcança triunfo sem humilhação. Você quer o triunfo na sua casa, mas não quer se humilhar. Você quer triunfar no seu casamento, mas não quer se humilhar. Você quer triunfar na sua relação com o filho, você na sua relação com o seu pai, mas você não quer se humilhar. Você quer ser pastor, mas não quer se humilhar. Você quer aprender os dons, quer desenvolver os dons, mas não quer se humilhar. Como você vai subir às alturas se você não sabe descer? O próprio Senhor está nos ensinando que só sobe aquele que em primeiro lugar é capaz de descer.
que é capaz de se humilhar, se o próprio Jesus nos ensinou que Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana, a figura de servo, porque nós deveríamos nos preocupar ciosamente com nossa reputação. Se você quer salvar o seu casamento, não é humilhando-se para o seu cônjuge que você vai salvar o seu casamento. Se você quer salvar o seu ministério, você não vai salvar o seu ministério se humilhando uma igreja ou um pastor de uma igreja. Você vai salvar sua casa, sua família, somente se humilhando na presença de Jesus. É na humilhação do Senhor Jesus que nós encontramos triunfo. É preciso encontrar na humilhação o impulso dos céus. Você não vai subir ao céu se você não beijar os pés de Jesus, e ninguém vai beijar os pés de Jesus enquanto ficar em pé. Você só beijará os pés de Jesus se você, em primeiro lugar, dobrar os joelhos. É uma igreja de joelhos, uma igreja que sobe, é uma igreja que põe a cabeça no pé de Jesus, que está da sua cabeça, que tem a sua cabeça nos céus. É só uma igreja que desce, que é capaz de subir, de triunfar. Então Paulo está dizendo, ele subiu, mas porque desceu. E ele vem falando isso, justamente porque na passagem anterior, ele veio falando da arrogância, ele veio falando da falta de amor, ele veio falando da falta de unidade na igreja, da falta de humildade. Veja como ele vai dizer: vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, versículo 2, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo está preocupado com uma igreja que não sabe se humilhar, e quando uma igreja não se humilha, quando as pessoas da igreja não se humilham umas às outras diante do Senhor, uma igreja padece, ela só se fortalece quando nos humilhamos uns aos outros diante do Senhor, em humildade, mansidão, longanimidade, paciência. Paulo está dizendo que é uma igreja edificada na palavra. Desça. Se você quer subir e triunfar, humilhe-se, desça para subir. O segundo ponto importante ainda nesse subiu, está na parte 10, versículo 10, quando ele diz: aquele que desceu. E o que acontece com aquele que desce, que é Jesus? Ele diz: é o mesmo que subiu. Ele está dizendo: olha, aquele que subiu aos céus não é um outro, e aquele que desceu é outro, são pessoas diferentes. É a mesma pessoa. A mesma pessoa que triunfa nos altos céus é a mesma pessoa que triunfa quando desce à terra. Não há mudança, não há alteração. Ou seja, a identidade é mantida, é a mesma. Não importa se você está nos céus, não importa se você está na terra, não importa se você faz a sua cama no mais profundo abismo, ou se você sobe aos céus, ali Deus estará. Mas ele diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Podemos repetir juntos isso? Para encher todas as coisas. Mais uma vez. Para encher todas as coisas. Mais uma vez. Para encher todas as coisas. Eu não vou falar para você dizer para o seu irmão que está ao teu lado, para encher todas as coisas. Está numa igreja reformada, eu sei o que significa. Para encher todas as coisas, estou enfatizando isso. Porque a gente lê esse negócio e passa batido. E aqui tem que abrir, você tem que abrir Gênesis. Sem Gênesis você não entende isso aqui. Aliás, sem Gênesis você não entende esse versículo. Você não entende, por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Veja o que Paulo diz. Versículo 22 do capítulo 1. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Então, se a gente quer subir, onde é que a gente vai se encontrar? Onde é a nossa morada? Onde a igreja faz sua casa? Aos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que Paulo quer dizer com isso? Você lembra qual é o processo da criação?
Deus criou os céus e a terra, porém a terra era torva-borro. Era uma terra inóspita, era um deserto, incapaz de seres humanos viverem. Se Deus colocasse o homem no torva-borro, sem forma e vazia, o homem não sobreviveria. Mas não só o homem, os peixes não sobreviveriam, os animais não sobreviveriam. O mundo não está preparado para receber, para ser enchido, para ser preenchido. Então o que Deus faz? Ele começa a separar as coisas, e você vai ver que os 6 dias da criação é um movimento cíclico de Deus: separar as coisas, ordenar as coisas e encher as coisas. Ele separa céu e terra, e separa terra e mar, e Ele ordena os céus para que eles agora sejam plenos de estrelas, e enche os céus de estrelas. E Ele pega a terra e ordena a terra para que ela seja cheia de animais e plantas. E Ele olha para o mar e ordena o mar e enche o mar de peixes, porque Deus não permitirá que a sua criação seja vazia. Tudo tem de ser preenchido, tudo tem de ser tomado, tudo tem de ganhar sentido, nada pode ser vazio. Por isso a ação de Deus na vida de um crente é dar sentido em sua vida, enchendo, trazendo sentido, vigor em sua vida. E como não bastasse, quando Ele pega o jardim e enche o jardim com um casal, Ele logo em seguida vê o mundo e diz para toda a humanidade: cresçam, multipliquem-se e encham a terra. Deus não vai deixar nada vazio, nem sua alma, nem seu coração. Quero me dirigir a você que hoje está aqui, que nunca ouviu o Evangelho e que está com seu coração vazio, um torva-borro. A obra de Jesus é encher e não deixar nada vazio. Ele vai encher todas as coisas. Mas talvez você não seja alguém que nunca ouviu o Evangelho. Talvez você seja justamente alguém que já ouviu o Evangelho, mas se sente tão vazio. Paulo está preocupado com os crentes que não estão se desenvolvendo. E quando um crente não se desenvolve, cada dia mais ele vai se esvaziando, vai ficando vazio, 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 vazio. Então Paulo nos diz que o mesmo que subiu aos céus, que desceu, é o mesmo que subiu ao mais alto céu. E a pergunta é: por que Deus subiu tão alto? Por que Jesus, melhor dizendo, subiu tão alto? Com um único propósito: Ele venceu a morte, para que subindo aos céus tornasse sua vida plena, cheia de sentido, de significado. Porque Jesus sobe aos céus? Para que a sua igreja não seja vazia, para que a sua igreja seja cheia, cheia de plenitude. Segunda parte do sermão de Paulo vai do 12 em diante. Então ele não se preocupa mais com o verbo subir, ele agora se preocupa com o verbo doar, dar, conceder. Veja o versículo 11: e ele mesmo, ou seja, aquele que subiu aos céus, que desceu, a mesma pessoa, Ele agora concedeu. E aí a gente vê uns a apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas e outros a pastores e mestres. Certo? Primeira coisa importante que a gente precisa pensar aqui: Paulo não está falando de ofícios. Ofício é governo de igreja, presbiterato, diaconato, tudo isso é ofício, é oficioso. E Paulo trabalha essa seção dos ofícios de governo da igreja, 1 Timóteo, Tito. São passagens onde ele vai mostrar a autoridade dos presbíteros sobre a igreja, vai falar sobre o papel de governança dos diáconos na vida da igreja. Você tem, portanto, o ensino oficioso, mas Paulo aqui não está falando de ofícios, Paulo está falando de dons. Paulo faz a distinção entre dons e ofício. E o que Paulo está dizendo? Todos receberam dons, cada um segundo a medida do dom de Cristo. Mas dentre todos esses que receberam dons, alguns receberam
justamente esse dom do apostolado, outros o dom profético, outros o dom de evangelista e outros o dom de pastor-mestre. A gente vai chamar de pastor-mestre, justamente porque em todas as ocorrências em que o pastor, a figura do líder de um rebanho, está sendo enunciada nas Escrituras, sobretudo nas Epístolas Paulinas, ele é sempre o didáscalos, ele é sempre mestre. Portanto, não existe pastores que não sejam mestres. Pode existir mestres que não sejam pastores, mas todo pastor é um mestre. E Paulo, portanto, está se referindo ao dom dado a alguns desses membros da igreja para ensinarem pastoralmente uma igreja, para serem pastores que ensinam a igreja com a autoridade do Evangelho, com o ensino do Evangelho. Mas aqui a gente precisa fazer alguns recortes importantes, porque alguns irmãos, quando olham essa passagem aqui, ficam tão animados que ficam com vontade de virar apóstolo, profeta, evangelista, e aí a gente precisa puxar o freio de mão. Quando você abre, por exemplo, Apocalipse capítulo 2, você vai encontrar a primeira carta de Jesus, a primeira das igrejas da Ásia Proconsular, que é por acaso Éfeso. E ele vai dizer para aquela igreja, muito interessante, né? Conheço as tuas obras, sei que você é operosa, sei que você faz muitas coisas e faz muito bem feito. Sei também que você persevera com relação às aflições, aos sofrimentos. E sei que você também foi firme contra os nicolaítas. Quem são os nicolaítas? São aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Essas coisas que acontecem só antigamente. Hoje em dia a gente não vê mais isso acontecendo, mas naquela época tinham sujeitos que se diziam apóstolos sem serem, por uma razão. Eu comecei este sermão dizendo a vocês que não existe para ele, para Paulo e para aquela igreja uma Bíblia neotestamentária, ele só tem o Antigo Testamento. E eu queria que você soubesse, com muita clareza, que agora, nesse momento da igreja, que não existe o Novo Testamento, os apóstolos são a Bíblia da igreja. Os profetas daquelas igrejas são justamente a Bíblia daquela igreja. Por isso Paulo está preocupado com os apóstolos e profetas que são falsos, porque eles têm autoridade escriturística na ausência do Novo Testamento. Por isso, quando a gente vê o cânon do Novo Testamento, o Novo Testamento sendo fechado e a igreja recebendo agora o Novo Testamento, você não tem mais apóstolo, não tem mais profeta, porque exatamente temos as Escrituras, e elas é que ocupam o lugar do apostolado e da profecia no início da igreja. Portanto, os apóstolos e profetas que existiam naquele contexto da igreja, existiam para ensinar a igreja com poder e autoridade. Por isso Paulo vai bater de frente contra os falsos apóstolos e contra os falsos profetas, porque eles, justamente por se intitularem apóstolos e profetas, eles faziam com que muitas pessoas fossem induzidas ao erro. Então Paulo vai dizer que a igreja precisou desses dons no início, para que ela pudesse ter sido edificada, para que ela pudesse conhecer a vontade de Deus para a igreja naquele momento, para saber o que Deus estava dizendo nas Sagradas Escrituras, entender o que estava sendo revelado nas Escrituras e que Paulo entregava com tanta clareza, como por exemplo o mistério da igreja, que é justamente um só povo, judeus e gentios. O terceiro grupo aí é o grupo daqueles que possuem o dom da evangelização, que é mais ou menos a plantação de igreja. Alguém que chega em lugares onde não tem igreja nenhuma e ele vai pregar, ele vai proclamar o Evangelho e ali vai plantar igrejas. E a última sessão, a dos pastores mestres, aqueles que vão ensinar a igreja. A igreja precisa ser ensinada. Paulo está dizendo a prova de tudo isso está nesse aspecto. No aspecto de que tudo está sendo ensinado para esta igreja de uma maneira muito curiosa. Eu queria que você prestasse atenção. Ele vai dizer, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo vai dizer, tudo isso é feito, todos esses dons são liberados, visando a preparação da igreja. A igreja precisa cada vez mais se preparar, e eu quero chamar a sua atenção para um jeito de Paulo falar agora. Antes ele estava falando cada um. Agora ele vai voltar a falar a igreja no singular, porque agora ele quer falar da igreja como um todo, revelando que todo o trabalho individual da igreja
implica a natureza da igreja como um todo. Observe o texto. Ele concede esses dons aos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Com qual objetivo? Preparar os santos para o desenvolvimento, para a obra ministerial, diaconias, a obra diaconal, o ministério na igreja. Ou seja, Paulo está dizendo, todos esses dons são distribuídos, essa graça é distribuída a todos os membros da igreja. E entre esses membros da igreja, alguns vão desempenhar esses dons que foram mencionados agora, para um objetivo, para que a igreja possa se preparar, toda ela, para exercer o ministério. Portanto, Paulo não está dizendo que existe uma parte da igreja que é o clero, e que só essa parte que é o clero vai desempenhar esses dons e vai desempenhar esse ministério. Toda a igreja tem que desempenhar esse ministério. A igreja não pode possuir pessoas sem dons, exercendo os seus dons na igreja. Nunca me esqueço quando minha mãe, eu estava muito desanimado, e eu disse para minha mãe, eu estou desanimado, não quero mais saber da mulher de igreja, essa coisa toda. E aí, filho de pastor, quando tem uma certa idade, fica meio doido. E aí eu falei assim, eu não quero mais saber de igreja, eu não sei nem se Deus existe. Minha mãe é uma nordestina, não deixava a gente deixar a Bíblia no chão. Se deixasse a Bíblia no chão, a gente já sabia que o couro ia comer. Certo? Ela tinha uma educação muito rígida. Mas nesse dia ela olhou para mim e falou assim, filho, sabe qual é o maior problema das igrejas? Não são os bancos vazios, são os bancos cheios de pessoas sentadas em seus dons. Se você fizer isso, você estará sentando no dom que Deus te deu. E se você fizer isso, você é covarde. Meus irmãos, no domingo seguinte eu estava tocando na igreja de novo. O nosso maior problema é justamente não percebermos que Deus liberou uma graça para cada um de nós exercermos um ministério que vai se compor na igreja como um todo. Sabe aquela coisinha pequena que Deus te deu, mas é aquilo que você acha que é pequeno demais. Mas se aquilo ali que é pequeno demais você não está fazendo, a igreja toda vai sofrer. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que Deus liberou dons para todos. Ou seja, não existe aqui uma espécie de sacerdócio e a igreja. Essa é a grande diferença da reforma protestante. É a ideia da comunhão dos santos, o sacerdócio de todos os crentes. Já não existe mais a diferença entre sacerdote e igreja representada. Todos são sacerdotes, todos estão, portanto, ministrando, todos, portanto, estão a serviço. Talvez as igrejas confortáveis dos nossos dias tenham sido um grande desafio. Temos procurado igrejas que possam nos servir mais. Hoje as pessoas escolhem igrejas se tem estacionamento, se tem programação para criança, se tem conforto. O que essa igreja pode me oferecer? As pessoas não escolhem mais igreja como um lugar onde elas podem desenvolver os seus dons, porque sem a igreja elas seriam vazias. Eu preciso servir na igreja para não ser vazio. Eu preciso servir na igreja para ser pleno, porque sou crente. Eu não posso viver de maneira plena se não servir em minha igreja com o dom, a graça que me foi concedida segundo a medida do dom de Cristo. Observe como Paulo vai construir de maneira muito bonita, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Veja como ele vai tratar a igreja como uma pessoa madura, como alguém maduro. Em contraste, na sequência, com as crianças. E aqui crianças, você tem que entender que é um termo que Paulo está usando muito específico para se referir a bebês, a crianças em idade muito tenra, e que elas têm uma atenção muito mais desviada, certo? As crianças, veja, eu estou vendo um monte de crianças aqui ouvindo o sermão, e eu me lembro de quando tinha a idade delas na igreja, assistindo o sermão.
Meus pais deixavam eu anotar, mas eu estava ali. Às vezes a nossa atenção fica flutuando quando é criança, né? Quando é bebezinho, ou quando é muito pequenininho, né? E às vezes você para pensar, parece que ele não prestou atenção no sermão. Pensou, desenhou ali, anotou alguma coisinha, sempre pega alguma coisinha. Mas se você pedir para ele explicar o sermão todo, ele não vai conseguir, meu irmão. Porque ele é só uma criança. Crianças não conseguem absorver o sermão inteiro. Elas têm uma atenção flutuante, elas são estáveis, elas perdem a atenção rapidamente. O duro é quando a gente já é grande, maduro, não consegue ouvir mais um sermão inteiro. Preocupado com a hora. Nossa atenção é flutuante. Amanhã é segunda-feira, tenho que pagar a conta. E o que isso tem a ver com minha segunda-feira? O que isso tem a ver com o cara que está me perseguindo lá no meu trabalho? E aí a cabeça fica flutuando. Veja, Paulo está mostrando aqui que há uma diferença enorme entre uma pessoa madura e uma pessoa que é criança. As crianças são arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Então elas são atraídas por qualquer historinha, qualquer coisa atrai a atenção. Mas uma pessoa madura, uma igreja madura, uma igreja ensinada, uma igreja que é disciplinada, ela não tem atenção flutuante, ela tem foco, ela sabe o que ela precisa fazer. E o que ela precisa fazer? Ela precisa dizer, seguir a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado. Esse corpo bem ajustado e consolidado são duas palavras. A primeira, o bem ajustado, é uma palavra que Paulo inventou. E que palavra é essa? É unir com, juntar. Se você vai buscar outra palavra que está aqui como consolidado, quando você vai descobrir a palavra no original, ela também significa unir com. São sinônimos. O problema é que uma é usada num contexto e outra em outro contexto. Eu vou explicar. A primeira é uma palavra que Paulo cunha para explicar quando pedras são tiradas de um lugar e são ajustadas num contexto para uma edificação. Então, as pedras são ajustadas de maneira muito justa para construir uma casa ou uma sepultura. O que isso significa? Tudo isso aqui é pedra. É certo? Todas as pessoas que estão aqui que compõem essa igreja são pedras. A igreja não é um caminhão que chega ali na porta todo domingo e vira, não é, a caçamba jogando todas as pedras aqui dentro. Isso não é igreja. A igreja não é amontoado de pedra. A igreja são pedras bem ajustadas. É aquele que vai ajustar tudo direitinho, porque não pode ser um aglomerado de pedras sem sentido, sem significado. Não, elas são ajustadas para montar uma edificação, para edificar um prédio. Elas não são pedras amontoadas de qualquer jeito. Elas são ajustadas de acordo com o seu tamanho, de acordo com a medida do dom de Cristo. Não somente isso, ele usa a palavra juntar de novo, mas no sentido de consolidar aqui, que deve ser essa é uma palavra mais conhecida, é a palavra dos filósofos. Eles usavam essa palavra para explicar os diversos argumentos que uma pessoa usa para montar a sua argumentação. Se você pega vários argumentos, um não tem nada a ver com o outro, as pessoas não vão entender o que você está falando. Então Paulo está dizendo, para que as pessoas possam entender, os argumentos têm de ter relação um com o outro. Uma igreja não pode ser um amontoado de palavras soltas no ar. Uma igreja tem de ser como um sermão. Todo sermão deveria ser com argumentos que têm relação uma palavra com a outra, compondo um todo que faz sentido. Então, depois de dizer que ele é a cabeça de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação, veja, de si mesmo. Olha como ele singularizou a igreja. Agora ele está falando do todo que nós somos, não de você como um indivíduo, a si mesmo em amor. Chegamos então ao fim. E o que Paulo está nos dizendo? Que não adianta nada você buscar desenvolver os dons
se o que você quer é você se tornar uma pessoa melhor na igreja. Posso estar dizendo que sua motivação está errada. Quando você quer desenvolver os dons para você se tornar uma pessoa que conhece melhor as Escrituras, Paulo está dizendo que sua motivação está errada. É essa motivação que faz jovens teólogos se tornarem hoje tão briguentos nas redes sociais, querendo ter razão e não tendo amor nenhum na disputa pela verdade. Paulo está chamando a atenção que os dons trabalhados na vida de uma pessoa, elas servem para a edificação da igreja. Então você busca desenvolver-se melhor, porque a sua igreja depende disso. Você sozinho, olhando para si mesmo como foco das dádivas de Jesus, está fora do foco de Jesus. Jesus não vai fazer nada em sua vida que seja só para você. Você é igreja. Tudo que Ele fizer em você, Ele não está pensando só em você, Ele está pensando na igreja. Ele não te vê como uma pessoa só, Ele te vê como igreja. Talvez seja por isso que a gente interpreta tão mal Gálatas, quando fala das obras da carne e do fruto do Espírito. O fruto do Espírito são todas aquelas coisas que Paulo, desde o início do capítulo 4 de Éfeso, ele está tentando ensinar aos Efésios: longanimidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso. Paulo diz que é um fruto. Paulo está comparando a igreja a uma árvore. E as árvores não comem seus frutos. As árvores concedem. As árvores doam. As árvores oferecem. O fruto do Espírito não é para você, meu irmão. O fruto do Espírito não é para você, meu irmão. É uma obra do Espírito em sua vida, para que o seu irmão que está do lado possa usufruir disso. Ele é que vai se alimentar do que Deus tem feito em sua vida. E o que Deus tem feito na vida do seu irmão é que vai te alimentar. Esse é o mistério da igreja. Esse é o mistério do povo de Deus. Deus atua na vida de cada um. Não com fim em cada um, mas com fim em toda a igreja. E nesse dia de celebração de 25 anos, essa igreja possa lembrar mais uma vez das palavras de Paulo e perceber que uma igreja é edificada quando seus membros servem todos os dons recebidos de Cristo Jesus na boa medida do dom de Cristo, e exercendo esses dons, buscam não pelo exercício desses dons mais potência de si mesmos, mas mais potência da igreja, para que a igreja seja mais madura, para que a igreja seja mais bela, para que a igreja seja mais profunda na palavra, para que a igreja medite mais na palavra, para que os filhos dos filhos e dos filhos da igreja cresçam ouvindo a palavra, seguindo o exemplo dos seus pais. Eu quero orar por vocês e com vocês nessa hora, para que a graça de Deus jamais falte na vida dessa igreja. Pai querido, te agradecemos pela tua santa palavra, que nos exorta a provar os dons espirituais, a fim de não encontrar neles um fim em nós mesmos, mas perceber que se o Senhor distribui uma graça segundo a medida do dom de Cristo, para nós servirmos ministerialmente em nossa igreja, é porque tudo isso redunde para louvor e glória do teu nome, no serviço da igreja. Nos ajude a descobrir que os nossos dons estão a serviço da igreja, que a nossa vida está a serviço da igreja, e servindo a igreja estaremos servindo ao cabeça desta igreja, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos prepararmos como noiva, e para isso nós contamos com o ensino dos pastores, que não falte o Evangelho, que não falte a exposição das Escrituras, porque é tudo isso que nos forja e nos forma. Guarde esta igreja e que ela prospere, cheia de graça, e que todo o seu entorno possa perceber a grandeza dos súditos do reino aqui neste lugar, do reino que não é o romano, que não é o império de Roma, mas que é o reino do Filho do seu amor, do teu Filho Jesus. E no nome dele, no nome de Jesus, nós agradecemos em oração. Amém.
igreja se coloque de pé. Em resposta à palavra de Deus, nós vamos adorar a Deus, adorar o Senhor, porque Ele é maravilhoso, misericordioso, gracioso e tem nos presenteado ao longo de todos esses anos, como fez nesta noite, com a sua palavra. Vamos adorar a Deus. Pastor Luciano, vem orar, por favor. Meus amados, juntos oremos. Senhor nosso Deus, que dia maravilhoso esse, que tua graça tem sido conosco. Pela manhã, vimos a tua misericórdia, ouvimos a tua palavra, tivemos um dia gracioso diante do Senhor. E agora, Senhor, fomos expostos a esta palavra, que temos orientado, conduzido a nossa vida, Senhor, a sermos igreja para a tua glória e para o teu louvor. Carecemos, ó Deus, da tua graça para que façamos isso com excelência. Que o teu poder, o teu Espírito sempre venha a nos encher, para que possamos glorificá-lo como igreja, unida pelo sangue do Cristo que foi derramado naquela cruz. Obrigado por esta noite. Obrigado, Deus, por este culto, em que teu Espírito nos impulsionou a dar a Ti, Senhor. Despede o teu povo em paz, debaixo da graça, da proteção do Senhor. Nos dê um restante de noite abençoado, uma semana
em que possamos glorificar o teu nome com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com esta igreja. Digamos juntos, amém. Que a paz esteja convosco. Meus amados irmãos, ao longo desse mês temos as atividades em ação de graça pelo aniversário da nossa igreja. Orem por aqueles que estarão aqui conosco. Pastor Helder passou por uma cirurgia de emergência, ele precisa e carece das nossas orações. Pastor Tiago Santos estará aqui, se Deus quiser, substituindo o pastor Helder. Pastor Frank Ferreira, dia 22, estará também conosco, e pastor Judiclay Santos, no dia 29 de setembro. Ore para que Deus abençoe todos os irmãos, eles possam vir aqui em paz e desfrutar de comunhão conosco. Que Deus abençoe os irmãos, esteja aí compartilhando de comunhão uns com os outros, com paz. Hoje tem cantina também. E não esqueçam do seminário da família, tá? Pastor Danilo